Opa, fiel! Primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, fiel, vitória do Corinthians, aleluia, em cima do Atlético Mineiro, fora de casa. É aquela vitória para dar alívio, né? Mas como sempre eu faço, quando ganha também tem coisas negativas, né? Assim também quando perde tem coisas positivas e eu quero aqui trazer minha análise do jogo. Começando pela análise, o Corinthians inicia com três zagueiros. Sinceramente, essa formação ela pode dar certo com alguns times e com outros não. E também até pela falta de treinamento, falta de engajamento com essa formação, muitas vezes ela não vai dar certo, né? Mas hoje eu vi um encaixe na marcação legal em cima do Atlético Mineiro novamente. Eu não sei se se encaixa perfeitamente pela proposta do Atlético Mineiro, pelo estilo de jogo deles, assim como encaixou lá na Neoquímica, na Copa do Brasil, mas deu certo. E eu achei interessante ter o Moscado e o Falso marcando, né? O Falso teoricamente é o primeiro volante, mas ele também joga saindo. Para mim não é o forte dele, para mim o Falso é a melhor função dele como primeiro volante, né? E eu vi ali dois primeiros volantes, dois marcadores ali auxiliando bem a marcação, né? Marcaram muito bem. Só que assim, tem um adendo. Iniciou com o Gil e Fábio Santos na titulares. O Gil, no começo do jogo, falhou duas vezes. A sorte que o Hulk não estava jogando, porque se ele entrega aquelas duas falhas dele, se ele entrega a bola no pé do Hulk, é gol dos caras. O Pavão fez o que quis com o Fábio Santos. Na verdade, qualquer jogador faz o que quer. Né? O Pavão fez o que quis com o Fábio Santos. Né? O menino lateral direito, Mariano, que também já tem uma idade avançada, passou do Fábio Santos várias vezes. E assim, gente, é um a menos. Minha opinião não muda. O Fábio Santos é um a menos. Ah, mas o Bidu não vem bem. Não vem bem, mas pelo menos corre, pelo menos é jogador. Né? Pelo menos ainda é atleta, no caso. O Fábio Santos não é mais atleta. É só um cara ali que é aquele tiozão de pelada. É... E eu sei que ele vai ser mantido no time titular. Isso que me deixa triste, porque vai ser mantido no time titular até entregar a rapadura novamente, até fazer mais uma partida horrível, né? Ou ele fez uma partida ok, mas ok. Aquele ok disfarçado de muitas falhas, aquele ok disfarçado de um cara que não corre, e aquele ok disfarçado de um cara que deixa aquele lado esquerdo do Corinthians totalmente vulnerável, né? Você pode ver, ele nunca vai dar um bote. Teve um lance do Pavão no primeiro tempo, quem assistiu o jogo vai lembrar desse lance. Que o Pavão vem quase intermediário com o Fábio Santos indo para trás, para trás, para trás, o Pavão indo, o Pavão indo. O Pavão chegou na entrada da área, driblou o Fábio Santos, quase faz o gol. Se o Pavão acerta o chute, é o gol e acaba o jogo pro Corinthians, porque na fase que tá, se toma o gol fora de casa, sai perdendo o jogo no primeiro tempo, não vira. Então, o Fábio Santos não pode ser titular. Pega um moleque da base, coloca ali, igual fez o Moscardo, fez com o Moscardo, vai que dá certo, né? Pega o Bidu, recupera o Bidu, sei lá, mas não dá, o Fábio Santos não dá. Aí a gente passou esse susto com esses dois jogadores, depois a marcação se encaixou um pouco melhor, e o Corinthians conseguia 10 tocadas no contra-ataque. No jogo passado, no pós-jogo passado, a primeira coisa que eu falei aqui quando eu liguei a câmera, foi em relação ao Yuri e o Roger Guedes não tocar a bola um pro outro. Só que hoje, no primeiro lance, em que um achou o outro, saiu o gol do Corinthians. Né? O Yuri dá aquele passe pro Roger, o Roger com muita categoria, bate no canto, faz o gol. Aí o Corinthians consegue voltar à marcação, marca muito. Um adendo ao Juan Oliveira. Cara, o que esse moleque corre é absurdo, velho. Principalmente porque ele estava caindo mais pela esquerda no primeiro tempo. E ele estava marcando por ele e pelo Fábio Santos. Né? Então ele tinha que ir e voltar, ir e voltar. O que corre esse garoto é absurdo, assim. E o Juan Oliveira fez uma partida muito boa, tanto tecnicamente quanto taticamente. Né? A raça dele é absurda. É um jogador, para mim, hoje indispensável no Corinthians. Né? Inclusive, eu deixaria ele titular com o Juan Oliveira, com o Moscardo no meu campo de volante. Né? O Fausto Vera, para mim, fez uma partida até ok hoje, mas para mim tá deixando a desejar, tá errando passes bestas. Enfim, eu tô achando o Juan Oliveira mais jogador que o Fausto. Né? Voltando aí, iniciando o segundo tempo, o Corinthians tomando a pressão do Atlético. Uma coisa que eu gostei foi que foram vários escanteios e o Corinthians conseguiu bloquear todos. Né? Teve um ou outro que os jogadores do Atlético conseguiram finalizar, mas foram bem poucos. Mas sabe por que isso aconteceu? Eu sempre venho falando aqui.
O Corinthians precisa de volantes altos. Então você tinha o Moscardo e o Fausto, que são volantes altos. Para volante, eles têm uma altura boa. Se eu não me engano, o Moscardo deve ter seus 1,85, 86 e o Fausto tem 84, né? Então são volantes altos. Aí você tem os zagueiros. O Murilo não é muito alto. E eu critiquei muito o Murilo aqui em relação à bola aérea, que ele falhou contra o Flamengo, que ele falhou contra o Cuiabá, né? E hoje o Murilo ganhou todas pelo alto. O Murilo não perdeu uma bola, tanto por baixo quanto pelo alto. Partida perfeita do zagueiro do Corinthians. O Gil, no segundo tempo, fez um feijão com arroz, mas vai dar um bote, tem que voltar de táxi. Né? Vai dar um bote, erra o bote e ainda deixa um buraco lá atrás. Aquele jeitão, né? Pra mim, é banco no Corinthians pra Caetano, pra quem for. Pra mim, o Gil não dá mais, não é nem agora, não dá mais faz tempo que eu venho falando aqui. Mas enfim, não comprometeu. O Fagner, mal. Para mim, o Fagner fez uma partida ruim. Quase não passou novamente, mesmo jogando de ala. Marcando mal. Toda a bola virada, ele não consegue fazer a cobertura. A bola que é lançada de um lado para o outro, não consegue fazer a cobertura. Então, assim, não gostei muito da atuação do Fagner. Havia falado aqui no pós-jogo anterior que, como lateral, não dá mais. Que o Fagner tem que jogar ou na segunda linha ou de volante. Mas teve um certo momento que o Corinthians teve que se fechar tanto que o Fagner voltou a ser lateral e foi mal, na minha opinião foi mal. E só para vocês observarem, os caras que eu estou criticando aqui no pós-jogo, mesmo com essa vitória, né, porque eu tenho que falar o que é bom e o que é ruim, gente. Hoje, esses erros, isso que aconteceu, não acabou determinando uma derrota do Corinthians ou um jogo que fosse ruim pro Corinthians, a gente sai com a vitória, mas no próximo jogo pode acontecer. Então a gente tem que analisar, né, até nas vitórias, as coisas ruins para corrigir pro próximo jogo. Não sei se o Luxemburgo vai corrigir, né? Porque ele entrar com o Gil Fábio Santos titular, ainda mais depois da partida horrível que o Gil fez contra o América Mineiro, me surpreendeu negativamente demais. Vocês podem ver que todos os caras que eu critiquei aqui são veteranos. Fábio Santos, Gil, Fagner, para mim foram os 3 piores em campo. Certo? O Gil pelas falhas no primeiro tempo, pelos botes errados, Fábio Santos por não aguentar mais correr, e o Fagner por estar errando cobertura, por não estar mais fazendo o papel dele de subir, né, como um ala, como um lateral, enfim. Aí, depois disso, o Corinthians conseguiu dar uma esfriada no jogo, o Atlético Mineiro também sente a parte psicológica, porque já estava 5 jogos sem ganhar também. Os jogos em casa do Atlético Mineiro, a torcida não lota igual a do Corinthians, por isso que eu falo, gente. Ainda querem criticar a torcida do Corinthians. O Corinthians, na má fase, na draga que tá, bota 40 mil torcedores com ingresso lá nas alturas. É isso que eu falo, o torcedor tem o direito de cobrar. Ingresso caro, o time mal pra caramba, né? Tem direito de cobrar. Aí no finalzinho, no finalzinho não, quase chegando no final, o Roger Guedes deu uma arrancada muito boa. Aí abriu espaço para rolar pro Yuri e ele não rolou. Puxou para dentro. Então assim, Roger Guedes é muito fominha, gente. É muito fominha. O Yuri deu o passe para ele, fez o gol. Ele teve a chance de dar o passe pro Yuri agora, nesse lance que eu falei. E ele foi tentar fazer mais um drible, não sei pra que, saiu com bola e tudo. Então assim, isso tem que ser falado. Não é possível que o Luxemburgo não vê isso, que o Coutinho não vê isso, que o Duírio, que o Alessandro não vê isso, né? Que os próprios companheiros não vê isso e fala com ele, velho. Porque o Corinthians no jogo passado não ganhou o jogo por causa da fominha de Roger Guedes. Bom jogador, muito bom jogador, finalizador nato, mas é fominha pra caramba. Quer todo o protagonismo pra ele. Quer ficar olhando pra telão, arrumando cabelo. Tem que jogar mais pelo Corinthians, né? Quando ele começar a fazer isso, ele pode até ser ídolo do Corinthians. Mas isso cria uma antipatia, velho. Vai criando uma antipatia, deixa eu te falar. Aí o Corinthians segurou. O Vanderlei fez algumas alterações que eu não entendi muito. O Moscardo marcando muito bem, fechando muito. Que partida que o Moscardo fez. Quem colocou o Moscardo no cartola, meu amigo, pontuou muito bem, porque o tanto de desarme que esse cara fez. Muita raça, se posiciona muito bem, apesar da idade, ele sabe o espaço que ele tem que ocupar, né?
Quando arranca em velocidade, ninguém pega, tem uma passada larga. Então é um volante assim que o Corinthians já achou. Foi espetacular, que eu não quero ver o Rony no time tão cedo, nem o Maicon. Enfim, agora dar as notas para os jogadores, né? Vou começar a dar notas para os jogadores aqui. O Cássio, quando foi exigido, foi bem, né? Não teve nenhuma defesa. Teve uma defesa um pouco difícil, que foi no chute do volante Bertalha. Ele bateu de peito de pé, o Cássio espalmou. Mas no geral, eu dou um 7 pro Cássio. O Gil, primeiro tempo dele muito mal, errando passes, errando botes. Para mim, eu dou um 5 para ele. Murilo, jogou muito, marcou muito, desarmou muito. Até passe pro Roger Guedes, ele deu um passe pro Roger Guedes, deixou o Roger Guedes na cara do gol. Eu dou uma nota pro Murilo aí, eu dou um 8 pro Murilo. Fábio Santos, mal na marcação, mal na cobertura. Ele tem a experiência dele, ele sabe ocupar o espaço dele ali. Mas qualquer mano a mano ele vai perder e lateral precisa ganhar mano a mano. Dou pra ele um 5. Fagner, eu achei que foi mal nas coberturas, não subiu, não atacou. Muitas jogadas burocráticas do Fagner, tocando para trás. Dou para ele um 5. Moscardo, fechou bem o espaço, marcou muito e desarmou muito. Ocupou bem o espaço. Muita raça, correu demais. Eu dou para ele uma nota 8. Fausto Vera, para mim tá muito burocrático, tocando para o lado, tocando para trás. Na marcação foi ok, então dou para ele um 6. Juan Oliveira correu muito, foi um pouco anônimo no jogo, né, em relação à parte ofensiva e tal, quase não falou o nome dele, mas ele correu demais, marcou muito, ocupou espaço, passou para atacar, marcou pressão, né, na defesa do Atlético na saída de bola. Eu dou para ele um 7,5. Aí teremos aí o Roger Guedes. O Roger Guedes fez o gol que decidiu, apareceu para o jogo, né, mas continua a fominha. Pelo gol dou para ele 7, 8, eu dou para ele 8 pontos, nota 8. E o Yuri Alberto, para mim, hoje fez uma partida no geral boa, né? Disputou, ganhou, até hoje, pelo menos conseguiu ganhar algumas bolas do zagueiro, né? Sofreu falta, incomodou os zagueiros, deu assistência, né? Ainda tem alguns lances que a bola bate na canela e sai, né? E eu não sei se isso daí é nervosismo, não sei se é falta de qualidade, sei lá. Só que ele tem alguns lances assim que me irrita, velho. Que a bola bater na canela dele e perder. Mas devido à assistência e também no geral um bom jogo, dou nota para 7 para ele. O Luxemburgo botou o Gil e Fábio Santos titular, meu irmão. Depois tirou o Moscardo. Também não gostei muito. Mas aí eu dou para ele um 6 pela formação, né? Por ele ter feito essa formação e ter dado certo. Enfim. Comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o like para fortalecer e vai Corinthians!